Fala pessoal, tá no ar mais um programa Aquele Brasileirão. No primeiro programa a gente falou sobre o título do Inter em 79, foi um grande sucesso, o pessoal comentou, e um dos campeonatos mais pedidos foi o de 96, que a gente vai lembrar hoje, que foi vencido justamente pelo arquirrival do Inter, o Grêmio, mas teve muito mais história que isso. Todo mundo lembra do vice da Portuguesa, mas tiveram outros times que brilharam, o Atlético Paranaense, Guarani, o Goiás, teve o Palmeiras dos 100 gols que decepcionou naquele ano, o Fluminense, a virada de mesa, caso Ivens Mendes. Vamos lembrar agora depois da vinheta. O regulamento daquele torneio foi bem simples, é um formato que até se consagrou porque ele se repetiu bastante. Começou em 96 de ter um turno único, no caso eram 24 clubes em 96, um turno único que os 8 melhores se classificavam para um mata-mata que depois decidiu o campeão. A partir de 96 esse formato se repetiu até 2002 com 2 exceções. O ano de 97, quando o campeonato foi decidido com 2 quadrangulares antes da final, e o ano de 2000 que teve a Copa João Avelange. O campeão daquele ano foi o Grêmio. Era um dos poucos títulos que faltavam para aquele Grêmio do Felipão, aquela passagem nos anos 90, que ele ganhou tudo. Ganhou Libertadores, Recopa, Copa do Brasil. Em 96 ganhou o Brasileiro. Depois disso ele foi embora, foi para o Júbilo Iwata do Japão, ficou um breve período, depois voltou para o Palmeiras também para ganhar bastante coisa. E aquele time do Grêmio é inesquecível, tem muitos craques, só que o Jardel, que é um jogador muito lembrado desse Grêmio dos anos 90, não estava mais no Grêmio. Ele se transferiu para o futebol português um pouco antes do Brasileiro. Vamos lembrar a escalação do Grêmio na final. O Grêmio enfrentou a Portuguesa na final com Darley, Arce, Rivarola, depois substituído por Luciano, Mauro Galvão e Roger. Dinho, depois entrou Ailton, Goiano, Emerson, depois substituído por Zé Afonso e Carlos Miguel. No ataque, Paulo Nunes e Zé Alcino. O Grêmio terminou o campeonato na 6ª colocação e chegou na final depois de ganhar no mata-mata do Palmeiras, do Goiás e na final da Portuguesa, a surpreendente Portuguesa, que no jogo de ida da final no Morumbi ganhou de 2-0, gol do Rodrigo Fabre e do Galo. Na volta, o Grêmio abriu o placar logo no comecinho com Paulo Nunes, mas até o fim a Portuguesa estava garantindo o título até o final, quando o zagueiro César afastou uma bola errado e Ailton aproveitou, fez o gol do título gremista. O Grêmio jogava por 2 resultados iguais e foi campeão em cima da Portuguesa com um golzinho no fim. Bom, no time campeão, talvez o jogador que mais se destacou foi o Paulo Nunes, né, no Grêmio. O campeonato também tinha o Djalminha voando no Palmeiras, ele até ganhou a bola de ouro da Placar. Mas o craque, que foi a revelação do campeonato também, o craque que terminou o ano em alta, foi o Rodrigo Fabre da Portuguesa. Um meia que surgiu com tudo naquele campeonato. Depois desse grande ano, ele em 97 continuou jogando na Portuguesa, fez mais um bom ano, foi para a seleção brasileira, acabou indo para o Real Madrid em 98, mas depois disso só decaiu. Teve alguns outros bons momentos na carreira, por exemplo, foi artilheiro do Brasileiro de 2002, jogando pelo próprio Grêmio, mas não cumpriu as expectativas, que em 96 ele foi o grande craque do campeonato. Parecia que ia ter uma carreira melhor que isso. O campeonato teve 2 artilheiros com 16 gols. Um deles foi Paulo Nunes, do campeão Grêmio, e o outro foi Reinaldo, do Atlético Mineiro, que chama atenção um jogador com esse nome, né? Lembra muito Reinaldo, o grande ídolo atleticano. Esse atacante Reinaldo, que jogou nos anos 90, foi artilheiro do Brasileiro 96. Depois ele até teve passagem por outros clubes grandes, como Corinthians, Palmeiras, La Corunha, mas passagens apagadas. Acabou com uma carreira muito cigano da bola, jogou só no Distrito Federal ele jogou em 5 times e se aposentou pelo Vila Velhense do Espírito Santo em 2012. O Goiás foi um dos times sensação daquele brasileiro e uma partida que o torcedor esmeraldino não esquece foi um 6-3 em cima do Inter no Serra Dourada. Um jogo com 9 gols, cheio de emoção, e olha quem fez gols do Goiás, Alex Dias, Dil, Lúcio, Evandro, só jogadores que marcaram época com a camisa do Goiás. O Inter tinha o zagueiro Gamarra, que fez um dos gols até do Colorado, e era treinado pelo Elias Figueroa, o zagueiro, um dos maiores ídolos da história do Inter, mas que teve uma carreira curtíssima como treinador. E um outro time sensação daquele ano que protagonizou um jogão foi o Atlético Paranaense, de Paulo Rink e Oséias, o novo Casal 20, que ganhou de 6-2 do Sport. E um outro jogo que também merece destaque nesse campeonato, cheio de placares elásticos, foi um 4-3 do Atlético Mineiro em cima do Botafogo no Mineirão.
Teve esse jogo. O jogo mais famoso do Atlético Mineiro e Botafogo é um 5-5 em 98. 2 anos depois, história para outro campeonato, mas em 96 teve um 4-3. Uma mancha daquele campeonato foi o escândalo Ivens Mendes, que acabou culminando em viradas de mesa até. Esse escândalo foi o seguinte: o Jornal Nacional divulgou áudios do Ivens Mendes, que era deputado federal e presidente da CONAF, um órgão da CBF que era responsável por escalar árbitros. Áudios do Ivens Mendes conversando com Alberto Dualib, presidente do Corinthians, e Mário Petralha, presidente do Atlético Paranaense. Tem que sentar por dura no Vasco aí. Eu, se puder, vou até falar com o juiz, para dar uma mãozinha para você. Combinando placares, surgiu aquela suspeita de manipulação de arbitragem e isso acabou impugnando o campeonato. Por conta disso, o Fluminense e o Bragantino, os dois times últimos colocados, não foram rebaixados. O torneio do ano seguinte foi disputado por 26 clubes. E, bom, o Dualib e o Petralha, essa história nunca foi apurada devidamente. Acabaram tendo punições brandas, continuaram com mandatários depois, punições bem leves. O Atlético Paranaense foi punido esportivamente, começou o Brasileiro de 97 com menos 5 pontos na tabela. O Corinthians não foi punido e teve essa marca da virada de mesa, então, que é uma polêmica e tanto. Bom, Santos e Botafogo, por exemplo, foram duas exceções. Foram os finalistas de 95 e terminaram o Brasileiro de 96 perto da zona de rebaixamento. Mas acho que nenhum time frustrou tanto quanto o Palmeiras daquele ano. Porque o Palmeiras, no primeiro semestre, foi um dos maiores times do Palmeiras da história recente, toda a história. Fez 100 gols no Campeonato Paulista, um título massacrante. E chegou no Brasileiro com muito favoritismo, apesar de ter perdido alguns jogadores. O Miller foi pro São Paulo, o Amaral foi pro Parma, o Rivaldo foi pro La Coruña, mas ainda assim era uma seleção, tinha Luizão, Veloso, Cafu, Kleber, enfim, era um time que chegou como favorito. Terminou a primeira fase na terceira colocação, atrás do Cruzeiro e do Guarani, e caiu contra o Grêmio no primeiro mata-mata. Perdeu de 3-1 no Olímpico e, apesar de ganhar de 1-0 em São Paulo, não conseguiu passar de fase e acabou sendo uma grande frustração não ter levado o Brasileiro, não ter levado mais nenhum título naquele ano de 96. A Portuguesa é a zebra mais lembrada, chegou na final, mas vale citar brevemente outros times que não eram nada favoritos e fizeram muito bonito. Por exemplo, o Guarani. O Guarani fez um péssimo campeonato paulista naquele ano, quase caiu no Paulista até, mas chegou no Brasileiro, terminou na segunda colocação na primeira fase, caiu no mata-mata, mas o grande destaque daquele time era o Ailton, o atacante, o Ailton queixudo, que depois brilhou na Alemanha, no Werder Bremen, no Schalke 04. O Atlético Paranaense foi outra sensação, recém-subido da Série B, tinha lá Oséias, Paulo Rink, um futebol envolvente, fez grandes jogos. O Goiás terminou na quarta colocação, com esses jogadores que a gente já citou agora há pouco, Aidil, Alex Dias, Lúcio. Enfim, todos esses se classificaram entre os 8 primeiros, foram para o mata-mata, mas a Portuguesa, que é muito lembrada, né? A Portuguesa do Candinho, que até já tinha mostrado as credenciais no Paulistão, terminou em terceiro lugar naquele Paulista de 96, mas aí chegou no Brasileiro, lá terminou em oitavo, pegou o Cruzeiro no primeiro mata-mata, Cruzeiro muito favorito, eliminou o Cruzeiro, depois eliminou o outro rival mineiro na semifinal, o Atlético, e na final acabou perdendo para o Grêmio daquele jeito, né, com o gol do Ailton no finzinho. Vamos lembrar a escalação daquela Portuguesa. A Portuguesa na final com o Grêmio jogou com Klemer, Valmir, Emerson e César, uma dupla de zaga muito lembrada, e Carlos Roberto, que depois foi substituído por Flávio. Capitão, Galo, Caio e Zé Roberto. No ataque, Alex Alves e Rodrigo Fabre, que depois foi substituído por Tico. Fluminense e Bragantino foram dois sacos de pancada naquele ano. Para ter ideia como as campanhas deles foram desastrosas, em 23 jogos o Fluminense ganhou só 6, o Bragantino ganhou só 5. O Fluminense tomou 50 gols. Uma campanha horrível que devia mesmo culminar no rebaixamento à Série B. Teve a virada de mesa, que até é marcada por aquela triste imagem do presidente do Fluminense estourando uma champanhe para comemorar, né, que ganhou nos tribunais o direito de disputar a Série A. Mas se não fosse isso, vamos fingir que não tivesse virada de mesa, a última rodada do campeonato era para ser lembrada porque foi muito interessante. 4 times estavam brigando para ficar na Série A. Era o Fluminense que inclusive tinha o Renato Gaúcho, que naquela época da última rodada foi para a imprensa e falou que se o Fluminense fosse rebaixado, ele ia desfilar nu pelas ruas do Rio de Janeiro. Acabou não tendo que cumprir a promessa, porque de fato o Fluminense foi rebaixado, mas não jogou a Série B, né?
Além do Fluminense e do Bragantino, Criciúma e Bahia também chegaram na última rodada brigando para não cair. E não é que os 4 venceram as partidas, eram partidas difíceis. O Criciúma ganhou do Atlético Paranaense em Curitiba. O Bahia ganhou do Flamengo em São Januário. Olha que jogo esquisito. Mas enfim, será que o Flamengo tinha perdido para prejudicar o Fluminense? Teve aquela polêmica. E o Fluminense e o Bragantino também fizeram o dever de casa. O Fluminense ganhou do Vitória na Bahia e o Bragantino ganhou do Inter, aí sim jogando em Bragança. Mas apesar de vencer, eles seriam rebaixados em campo, foram grandes sacos de pancada. A maior goleada daquele campeonato foi um 6-0 do Sport contra o Fluminense na Ilha do Retiro. Mas essa foi só uma das goleadas que o Flu levou naquele ano. Teve também um 4-1 pro Criciúma, um 5-1 pro Palmeiras, um jogo que foi disputado no Estádio do Café em Londrina. E o Bragantino, o outro rebaixado, também tomou muita goleada. Perdeu de 6-1 pro campeão Grêmio, de 5-0 pro Botafogo. E outros 2 5-0 marcaram aquele campeonato, do Palmeiras contra o Curitiba e do Grêmio contra o Atlético Mineiro. Então teve muita goleada mesmo aquele ano. É isso aí, vocês viram quantas histórias que a gente conseguiu resgatar daquele Brasileiro 96. Com certeza a gente esqueceu de alguma coisa também. Se tiver alguma coisa que você lembra que a gente não falou, põe aí nos comentários. Fala também de qual campeonato brasileiro que você quer saber mais, porque a gente vai gravar ainda muitos outros programas. E é isso, quem não se inscreveu no canal ainda, a hora é essa. Dá um like no vídeo e até a próxima. Tchau!